Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, neste dia 24 de fevereiro de 2020, mais uma vez, Paizinho, nos colocamos diante de Ti, nos colocamos em Sua presença como oferta viva, em Suas mãos, em Seu altar, para sermos usados por Ti, para sermos usados pelo Seu Espírito Santo, na prática do ide por todo mundo e na pregação do Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 em diante, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura em amor. A sua igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente listamos, ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em amor a todo o povo brasileiro, a toda a nação brasileira, a todas as pessoas que estão unidas a nós, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, é que nós estamos reunidos em Sua presença, é que nós nos colocamos em Suas mãos como oferta viva no Seu altar, para sermos alimentados, primeiramente, e levarmos esta comida, este alimento maravilhoso, que vem do Seu coração para os nossos corações, para levá-los a todas as pessoas que o Senhor escolheu para serem alimentadas nesta segunda-feira, neste dia 24 de fevereiro de 2020. Hoje, como nós já vimos em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, que a prosperidade é um dom de Deus, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E hoje nós vamos ver um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ontem nós vimos que ele se desviou da presença de Deus por fazer alianças que não foram aprovadas por Deus, com mulheres que perverteram seu coração, com mulheres estranhas, com mulheres estrangeiras. Mas nós vamos ver o princípio do reinado do rei Salomão, como Deus o engrandeceu poderosamente, como Deus o abençoou, principalmente financeiramente. Portanto, vejamos. Mas por quê? Porque Salomão tinha um coração segundo o coração de Deus, mas com o passar do tempo, ao se fazer aliança com mulheres que não professavam a mesma fé que eles, irmãos, nós não temos que nos envolver no jugo desigual. Mas hoje nós vamos ver sobre a prosperidade, o quão importante é seguirmos e servirmos ao Senhor, andarmos na obediência, na prática, no temor da sua palavra, e quão é importante termos sabedoria para nos achegarmos a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. E quando nós colocamos no nosso coração o desejo de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o desejo de andarmos e vivermos pela fé, na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, Ele nos galardoa, Ele faz como fez com o rei Salomão. Portanto, vejamos que está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 em diante. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, voltemos a 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, ou seja, ele tinha os mandamentos de Deus, os guardava e os praticava, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso.
E foi o rei a Gibeão e para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão, veja bem, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Deus se agradou com aquele holocausto que ele fez. Hoje Deus se agrada com a nossa obediência. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Portanto, vejamos, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração. Ora, como Davi andou com Deus, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Nós temos que ter sabedoria para entrarmos na presença de Deus, para nos colocarmos diante de Deus e para até reivindicarmos de Deus. Portanto, vamos ver. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Ele se coloca inteiramente na dependência de Deus, nas mãos de Deus. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Olha só, ele dando a Deus a responsabilidade, com todo respeito, com toda reverência, falando que ele estava no meio do povo que Deus escolheu, que Deus elegeu. Povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Olha só, ele não pediu riqueza, ele não pediu glória, ele pediu aquilo que Deus agradava ao coração de Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias, te darei longevidade. E aí agora vamos lá ver aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e se fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Portanto, olha só como o Senhor se agrada de obediência. Agora vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 em diante. Como Salomão foi grande. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, olha só. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor,
veio prová-lo por enigmas. Ela ouviu acerca do nome do Senhor. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Deus revelou tudo a Salomão, amados. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que não me disseram metade. Sobrepujar-se em sabedoria e bens e fama, a fama que ouvi, olha só. Ela falou que não disseram a ela nem metade do que ele era. Sobrepujar-se em sabedoria e bens, a fama que ouvi. Bem-aventurados os homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Agora, olha só. Bendito seja o Senhor teu Deus. Olha como ela foi tocada. Que teve agrado em ti, te pôs para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Irmãos, se nós andarmos na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, ele vai se agradar da gente. Deus, ele vai nos galardoar se nós, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui está o reino de Deus, e aqui está a justiça do nosso Deus. Portanto, que fique esta palavra edificadora, abençoadora, exortadora para a amada igreja nesta segunda-feira, neste dia 24 de fevereiro de 2020, uma semana abençoada para todos, a paz de Cristo, em nome de Jesus. Vamos nos achegar diante de Deus, não vamos reivindicar glórias, riquezas, o mal de ninguém, mas sim a direção de Deus para as nossas vidas, amados. E sim, andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, a paz de Cristo para todos.